Fala pessoal, eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Tranque, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando o missionário tá com saudade de casa e tá quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque. Sim, tranque vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha. Com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar? De repente, tranque. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Repente Tranque, em associação à Central das Escrituras. E hoje estamos aqui com dois amigos meus, o Júnior e a Suzana Basílio. Sejam bem-vindos. Obrigada. Olá. Olá, pessoal. O Júnior e a Suzana têm uma história muito interessante, muito única. Eles eram namorados, praticamente noivos, e foram chamados para servir na mesma missão. Então a gente vai ficar sabendo sobre essa história toda, esse rolo todo, mais tarde. Mas só para a gente para começar aqui, vocês poderiam se apresentar, falar para a gente quem vocês são, onde moram, de onde são. Bom, Suzana primeiro. Bom, eu sou Suzana, como o Pedro já falou. Nós somos de São Paulo, mas atualmente vai fazer 4 anos que moramos aqui em Portugal. Nós temos um filho e estou grávida. Uma data de entrevista para abril, uma menininha. E, bom, é isso. Estamos felizes e animados por estarmos aqui. E eu acho que foi uma surpresa para a gente, uma surpresa muito boa pensar que a nossa história está um dia assim, sendo compartilhada com outras pessoas, além dos amigos ali. Estamos animados. Viralizar. Eu sou Luiz Basílio, também conhecido como Júnior para alguns, tem muitos nomes. Como ela disse, sou de São Paulo, especificamente São Bernardo do Campo. E eu agora tenho 31 anos. Como ela disse, moramos em Portugal, mudamos para cá devido a uma oferta de emprego. E sentimos que o Senhor tem nos abençoado, que estamos onde Ele deseja que nós estejamos. Muito bom. E onde serviram a missão? Servimos Missão Brasil Manaus. Eu servi entre setembro de 2011 a setembro de 2013. E ela foi de abril de 2012 a setembro de 2013. Eles terminaram a missão juntos. Isso que é legal. Fizeram comigo, por isso que eu sei a história deles, apesar da gente ter interagido poucas vezes enquanto a gente estava lá. Era um caso famoso lá, né? Todo mundo você sabia que a noiva... Todo mundo queria ver. A noiva do Basílio veio para Manaus. Enfim, a gente vai descobrir sobre isso. Mas para começar, a gente tem umas perguntas aqui de quebra-gelo. São divertidas, né? Só para ser descontraído. Então, para começar, na Missão Brasil-Manaus, qual que é a comida mais esquisita que vocês comeram durante a missão? E também qual que é a mais gostosa? Bom, eu não comi nada assim tão exótico como eu imaginei. Assim, muito, muito fora. Mas eu acho que a mais diferente, porque eu não comeria em São Paulo, foi carne de jacaré. E eu acho mais gostosa. Era aquela sobremesa com cupuaçu. Acho que era Cupuaçu. E tomar o açaí também, o açaí de verdade, assim, não sorvete de açaí, mas o açaí de verdade. Era bem gostoso também. Com farinha de tapioca? Sim. Exato, Leite condensado também era muito bom. Colocava leite condensado também? Sim. Podia colocar, não é? Que vinha numa garrafa, a gente podia comprar numa garrafa PET aquilo e depois chegava em casa e podia. Ou num saco plástico também. Ah, tá. Saco plástico.
mas fazia escondido, porque eu ouvi dizer que os locais acham isso uma afronta. Eu, Eles oferecem, pelo menos quando eu tava lá, eles tinha lugar que você ia nas casas, ó, você quer açaí? Tinha uma casa que ela batia ali na hora pra gente. Daí ela fez o açaí, não sei se era assim pra vocês. Eles só colocavam farinha de tapioca e comiam e olhavam pra você. Se você quiser adoçar isso aí, você pode. Mas eu não preciso. Eu sou índio de ah, tá. verdade. Daí Eles eles. julgavam vocês. Entendi. Mas deixavam, eles abriam espaço. Era assim pra Entendi. vocês, na sua experiência? Eu acho que quando eu comi foi. Eu comprava já um preparado, já vinha um pouco adocicado. Eu não colocava leite condensado, mas era bem saboroso. Mas Comprava ali no caso, eu fui no restaurante um litro. comer aquelas tigelas de açaí iguais as de São Paulo, só que era açaí de verdade, mas tinha banana, Legal. tinha fruta Granola. granola, enfim, foi muito, muito bom. É realmente bem diferente. Mas E, era- Júnior, qual que é o mais esquisito que você comeu, então? O mais diferente? Eu comi carne de jacaré também, gostei bastante. Eu ouvi dizer, eu não comi, né? Mas eu ouvi dizer que alguns comiam capivara. Não. Capivara não comi lá. E eu lembro que eu experimentei uma vez que disseram, né? Como eu nunca tinha comido, não sei com certeza, mas disseram que era carne de anta. Também não tinha um sabor assim muito apetitoso, não. Mas foi só para experimentar, para dizer, experimentei. Era tipo carne de panela ou era tipo churrasco? Era, Filé. era tipo como se fosse um. Era sei lá, cominho? Era quase que uma tira, assim, cortada como num churrasco, mas Nossa. não tinha assim um Não aspecto. ficou, não deixou saudades. Não, não. Não sente falta aí em Eu Portugal. comi um peixe que por acaso não era todo mundo que gostava de comer, que se chama bodó. Você gostava? Na verdade, o irmão me ofereceu e ele só falou que era bodó, e tá bom, e tava lá fazendo, e é um peixe assim, com uma aparência bem pré-histórica, né? E É. aí eu comi, depois o pessoal falou, esse peixe come morto, come não sei o quê e tal. E pra mim, é um peixe normal. Mas é um peixe com uma aparência bem assim, feia. É um peixe feio, é. Quem quiser pesquisar no Google depois, é bodó, B-O-D-O. É um peixe bem feio mesmo. Tinha casca dura, não era? Ele tem uma capa bem dura, assim, parece no fundo do mar, é um peixe, parece. Mas tinha gosto de peixe no final. Tudo. Legal. Próxima pergunta. Rapidão, eu tenho muita curiosidade sobre isso, principalmente quando a gente fala com pessoas que serviram em outras regiões do Brasil. Qual é a gíria ou expressão de Manaus ou de um dos estados a que vocês serviram que vocês mais gostam? Nossa, agora, 10 anos depois, acho que eu já esqueci todas. Mas eu lembro, falavam muito maninho, mana. Era bem Aham. comum, assim, mas pessoas assim, que você não conhecia. Então, maninho. Então, mana. Não sei o que lá. Aham. E falava também, eu lembro que falavam uns galirosos. Não sei se o Cris lembra. Galerosos, lembro. Fiquei muito Era um confuso pessoal, a primeira vez. seria ali uma gíria para um pessoal mais da pesada ali. Maloqueiro. Maloqueiro, galeroso. Que mais? Lá em Roraima, Acho que falavam muito coeleto. Acho que falavam tudo Te- telé. Telese. É. É meio difícil Vocês de te viram em Boa Vista, né? Eu sei, sim. Você sim. Cara. Tinha faixa? Era gíria lá na época? Sim, mas por acaso eu só ouvi os missionários falando isso. Não, Não ouvi eu vi, a população. eu vi nativa. algumas pessoas nativos. Faixa era tipo, cara, mano, e aí, faixa? Tinha isso, mas eu só vi entre os missionários, não entre os próprios membros ou as pessoas que eu contatava. Mas Agora eu não sei quem que criou. Coeleso, Beleza. galeroso. Né, para criança, mas não é uma gíria, é uma herança cultural, mas eu achava bonitinho, chamava os meninos assim, de curumim. Curumim? Curumim? É. Legal. É tipo guri no sul, assim? Mas assim, é um modo de chamar as crianças nas tribos indígenas, eu acho. Legal. Mas aí foi engraçado você ver todo mundo usando
Curumim, não era bem. Legal. Muito. E o último, tem algum hino que te lembra da missão até hoje? Eu acho que para mim é o hino da missão, porque tem aquela coisa bem patriótica. E, e aquele da dedicação do tempo, né? Até a cada passo. Legal. Para mim, sempre que eu ouço alguns pessoais, 2001, 2000 e alguma coisa, já me lembro logo da missão, então ficou bem marcante. O hino da missão, por acaso, a ala em que nós éramos do Brasil, era do irmão que escreveu aquele hino. Então nós Olha que conhecemos legal. a pessoa que escreveu o hino da missão na altura lá do primeiro presidente da missão, ainda na altura do Helder Costa. Então, o hino da missão se tornou bastante significativo para nós, porque tínhamos algumas pessoas na estaca que tinham servido. Então, antes de ir para a missão, eu já tinha recebido um hino com uma carta com um amigo que tinha servido lá. Então, já estava familiarizado. Mas foi interessante ver que ao longo do tempo foi sofrendo algumas alterações. Acho que agora, se eu não estou em erro, já foi banido ou já não tem mais, já descontinuaram todos os É. logos e Uma boa coisas de pergunta. Eu não repetição. tenho. Ficou bem. Eu já acho que já ouvi alguma coisa assim também. É. Mas, Suzana, para mim também é fé a cada passo. Em 2012, o Templo de Manaus foi dedicado, então nós três estávamos lá e foi o hino que foi cantado. E a minha esposa me zoa porque eu não choro nunca, não chorei em casamento, não choro na igreja, sabe? Mas esse hino me pega toda vez. Ah, me lembra muito. Então tá, gente. Então vamos ouvir a história de vocês. Como que vocês se conheceram? Quando foi a primeira vez que se conheceram? E onde que a história desse casal começou? Então, eu me batizei na igreja em 13 de junho de 2010. E eu vi a Suzana a primeira vez no dia do meu batismo, mas na vez que nós nos vimos, ela veio me cumprimentar, assim como todos os outros membros. Então, não aconteceu ali nada de muito marcante naquele dia, em especial além do meu batismo. Embora eu tenha sentido, e eu digo que não, ele me deu um abraço assim, mais demorado do que em qualquer outro. Rapaz, é o sutileza. Mas até então eu não sabia quem era ela, não sabia quase nada da igreja, a princípio, não sabia o nome de quase ninguém, mas foi esse dia a primeira vez que eu a vi. Depois, depois eu fui confirmado na outra semana, que foi acho que um dia antes do seu aniversário, se eu não me engano. E passado alguns meses, então eu batizei em junho, nessa altura o instituto estava quase de férias, ou já estava de férias. E aí quando iria voltar às aulas, provavelmente em agosto ou setembro, todo mundo me incentivou, olha, você tem que ir para o instituto, vai para o instituto. E o que que é tal de instituto? Aí falaram, a Suzana vai te ajudar. Aí eu não conhecia a Suzana ainda, mas aí eu comecei a entrar em contato com ela para conhecer o instituto e tudo. Pedi para ela o endereço, olha, podemos ir, eu quero ir, estou interessado. Aí ela me passou o endereço, por acaso ela não é muito boa de localização, me passou o endereço errado. Então, fui do outro lugar, não era longe, mas aí no lugar certo. Pelo menos a descrição dela não foi tão boa assim. Mas aí, a partir daí, comecei a frequentar o instituto. Então, como éramos da mesma aula, criou ali uma certa proximidade. E eu conheci o irmão dela há muitos anos já, o irmão mais novo. E depois de um tempo, eu comecei a frequentar a casa dele, mas com o intuito de conversar com ele e a família dela me acolhendo. E depois acabamos, né, eu desenvolvi ali um olhar mais romântico para ela. Olhado. E ela, a altura, acho que Lembrou do abraço no dia do batismo? talvez, Jogando videogame com seu amigo, falou, sua irmã é bonita. Porque, na verdade, a outra parte da história é porque, assim, eu sou 3 anos mais velha que ele, então ele se bateu com 18, ele tinha 21 e eu nunca tinha namorado.
E eu falava, e as pessoas estavam naquela, como assim? Você tem que ir ao trabalho, você tem que ir no quê? No início eu até fazia isso, mas depois não, eu não quero ficar atrás de ninguém. Se for pra eu namorar, vai aparecer no sofá da minha casa. E ele apareceu mesmo no sofá da minha casa. Olha, E então ele começou a ir em casa, por quê? Porque minha mãe tinha essa trama já. Assim que ele se batizou, ela falou: Isso é pra Suzana. Então ela já convidou ele caraca. em casa, fazendo aquela coisa de integrar o membro recém-converso. E ele em casa só que eu já estava na faculdade nessa altura, então às vezes quando eu chegava ele já tinha ido embora. Mas nos domingos a gente se via, conversava e tudo mais. Mas pra mim, até então, ele era tipo o amigo do meu irmão mais novo, então nada a ver. Mas aí ao longo do tempo, dos dias convivendo, porque ele ia todos os dias em casa, então uma hora Acabou mudando. acabou mudando e tudo mais, então foi mais nesse sentido. Sim. A gente acabou indo aos poucos ali, mas como eu disse, parece que demorou falando assim, mas não foi muito rápido, porque em setembro a gente já estava namorando, então. E olhando depois, ao conversarmos, nos conhecermos mais, nós descobrimos que por muitos anos nós sempre vivemos perto um do outro, apesar de não nos conhecermos. Frequentamos a mesma escola, estivemos nos mesmos lugares, mas sem nos Caraca. conhecer. Aí chegou uma altura em que A janela do meu quarto dava para ver a É. janela do quarto dele, então Nossa. sempre estava perto, mas longe, até que o Senhor nos uniu. O senhor falou, tá bom, vai nesse batismo aqui que vai tudo começar aqui. Mas É beleza. Então verdade. vocês começam a namorar. Uma coisa curiosa que vocês me contaram. Conta aqui pra gente, Júnior. O que você, o seu desejo era o que você queria pra primeira namorada? Sim, eu era um recém-converso, e com 17, 18 anos, recém-feito, buscava ali preencher minha vida, colocar um rumo correto, um rumo certo, de Ou acordo com o que seja, o evangelho ensinava, que era logo me casar, assim que encontrasse a pessoa certa. Então eu não queria dar muitos tiros, eu queria ter certeza. Quando eu você queria fosse, casar quando eu logo fosse, com a primeira namorada. exatamente, quando eu fosse encontrar a pessoa que eu achasse que seria boa, uma boa companheira, já não ia ser só um relacionamento, digamos ali, de namoro Passageiro, para né? conhecer e só para passar o tempo. Seria uma coisa para se construir a longo prazo. E Então, Suzana, isso te assustava? Ele, por um acaso, ele contou isso quando a gente ainda nem se relacionava, ele só estava em casa e ele falou, eu achei, tipo, coitada da mulher que namora você, porque vai ter essa responsabilidade de não quebrar esse sonho seu. Então foi uma coisa que quando eu soube que ele estava afim de mim, eu falei, eu sou essa coitada. Tive que pensar bastante antes de aceitar, porque eu não tinha meu namorado antes, eu não tinha essa experiência e achava que era uma responsabilidade muito grande cumprir esse sonho dele. Enfim, na altura eu levei bem a sério isso e pensei bem antes dele dizer que sim. Então, a verdade é que eu estava assim pensando, e eu perguntei pro meu irmão mais velho o que ele achava, e ele é super sério. E eu falei: "Olha, se ele tá afim de mim, eu não sei o que eu faço, porque você sabe, ele quer casar com a primeira namorada, que ele ficou pensando um tempo e, nossa, ele vai brigar com o Júnior, sei lá o que vai acontecer". E aí ele só falou: "Ah, faz o que você quiser, mas não esculacha com o moleque, porque ele é gente boa". Essa é boa. Então, você aceitou, começam a namorar. E, Júnior, você falou que você se batizou em junho de 2010? sim, exatamente. Eu E eu você foi tinha para a 18 missão. anos, dia 1º de junho de 2010, e 18 anos. Aí me batizei dia 13. E aí eu fui para a missão quase um ano depois, um pouco mais de um ano depois. Eu fui para a missão dia 29 de setembro de 2011. Então foi um ano e pouco ali antes da missão. Então, Bem rápido. vocês começam a namorar, você tá pensando em missão, mas também tá pensando em casamento. Então vocês falaram sobre casamento, mas vou esperar você na missão. Ou vocês tiveram alguma Sim, conversa, essa conversa?
Foi bem intenso o período. Eu acredito que a Suzana foi como um anjo mesmo na minha preparação. Então, sobre casamento, eu acho que a gente não chegou a falar, eu não lembro pelo menos tanto, porque o foco ali era a missão, era muita coisa para se preparar. Como eu era sem conversa, sabia quase nada, ou muito pouco das escrituras, mesmo financeiramente, tinha muita coisa para preparar, coisa para resolver. Meus pais não são membros, então foi um período ali de muita demanda, de preparação para a missão mesmo. Então, sim, talvez a gente tinha ali os sentimentos, mas não era algo que a gente já falava em detalhe como que seria depois, o que que aconteceria. O foco era missão, olha, agora já para missão, tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal. Mas eu não me lembro. Quando a gente começou a namorar, não tinha essa sonho de pronto, não é só um namoro, isso já é algo sério e a gente vai se casar. Hum. E então não estávamos falando mais sobre isso por um tempo, até que ele começou a ficar mais focado na missão, claro, e também mais em dúvida sobre esse sonho, se ele queria realmente casar com a primeira namorada ou queria viver outras experiências, até mesmo depois da missão, ir para outros lugares no Brasil ou estudar fora. Então ele já começou a cogitar essas hipóteses, e o que me deixou muito chateada, confesso, porque eu já estava me achando semi-casada, prometida, e de repente ele quer fazer outras coisas. Então a gente entrou em conflito, nesse sentido, porque ele não sabia, por um tempo ele não sabia se realmente queria isso de verdade. Então foi aquilo que eu falei, quando a gente quando ele foi para a missão, nós não estávamos assim noivos, estávamos num limbo onde não sei se você vai querer ir, mas se você quiser, tudo bem. Havia esse movimento, tipo, acho que eu vou terminar com ela antes de ir para a missão e é melhor, e havia também pessoas dizendo não termino porque vai ser bom para você ter um apoio É, e tudo mais. Então a gente viveu esse conflito, foi um momento de muita ansiedade. sim, algumas pessoas falam, não é bom ir para missão tendo namorado, não é bom ir para missão pensando em outras coisas. Então, Tranque o coração. eu não pensava, Que seu eu até coração. falei com o diretor do instituto, que era a pessoa ali que eu, né, mais me espelhava, que estava me ensinando muita coisa, instruindo em várias coisas. E eu perguntei, olhou assim, não termina não. Ah, Então, obrigado. E à noite teve uma família, um casal amigo que fez um jantar e ela começou a dizer motivos para ele não terminar comigo, porque ela tinha esperado o marido dela, né, que eles se casaram depois. Então tinha esse conflito, ele era membro novo e foi um momento muito desgastante, assim, pra gente. e Suzana, nesse período todo você estava na faculdade, né? Uhum. Você já queria fazer missão ou você achou que não ia? O que mudou para você chegar lá em Manaus quando eu te vi? Na verdade, eu nunca quis servir missão. Eu me batizei com 9 anos, 9 para 10 anos, isso nunca fez parte dos meus pensamentos, servir missão. Eu sempre imaginei, para ser mais sincera, ou a minha vida mais acadêmica ou me casando mesmo, me sendo mãe, mas a missão não estava passando na minha cabeça. Então eu estava feliz por estar terminando a faculdade, então eu pensava quando ele voltar da missão eu já vou estar trabalhando na minha área, e então se nós vamos casar, pelo menos eu já vou estar mais estruturada. Até que um dia o bispo me chamou na sala dele e disse que tinha orado e tinha um chamado para mim. Eu pensei: "Mais outro? Então 2? Tá bom". E aí ele falou assim: "Irmã Suzana, eu orei, eu senti que vai ser muito bom para você se você servir uma missão, né, eu tenho esse chamado para você". Então eu falei: "Olha, eu não consigo dizer agora se sim ou que não, me desculpa". E eu saí dali bem um mix de emoção, um pouco chateada, porque esse pedido agora, enfim, foi bem, difícil. Só que
Como eu tinha tirado minha bênção patriarcal, ou eu tirei pouco tempo depois, e lá dizia muito sobre missão, sobre companheiras, sobre pessoas lá me esperando, sobre liderar na missão. Então, e que o Senhor saberia o que fazer para tirar minhas dúvidas, de ir ou não para missão. E aí, ao longo do tempo, ele já estava na missão, eu comecei a desinteressar pela faculdade, o que era muito estranho para mim, porque, sem querer me gabar, né, eu era das melhores alunas, e de repente eu não queria mais estar lá, não que eu caí meu rendimento, pelo contrário, mas aquilo ali já não me dava aquele prazer como me dava antes, eu ficava pensando mais sobre a missão, eu não sei explicar mesmo. E eu acho que muitas pessoas na altura não entenderam e acharam que eu estava querendo ir para a missão porque meu noivo, meu namorado estava na missão e eu queria mostrar algum sinal de virtude maior indo para a missão também. Mas aquilo foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, porque eu não acreditava que eu era capaz e eu também ia ter que abrir mão da minha bolsa de estudos para fazer missão, sem saber se um dia eu voltaria. Por um acaso, eu nunca consegui voltar. Então, foi muito, muito difícil fazer isso. E na altura eu não entendia nada por que o Senhor estava fazendo isso, como eu falei, porque ele demorou um tempão e eu ainda estou aprendendo por que o Senhor quis que eu fosse sanção. E essa mudança toda ocorreu e o Júnior já estava na missão. Sim, tinha Sim, acabado. foram isso entre eu decidi aí me preparar e chegar por os 6 primeiros meses dele na missão, por isso que a gente voltou no mesmo dia. Coincidiu. Então, Júnior, você estava lá na missão Manaus. Sim. Ela manda uma carta para você ou manda um e-mail falando, ela te contando tudo, olha, eu preciso ir para a missão também. Passou pela cabeça, cara, e se ela viesse para cá ou Olha, nem... Primeiro ele também não acreditou que eu iria, ele pensou que eu estava ele achou que era papo? Olha quando eu só. saí pra missão, ela não iria. Então, eu não achei que faltando um ano para ela terminar a faculdade, ela iria. E ela era bolsista, ela não era ela tinha uma bolsa Sim. específica, que se ela abrisse mão, ela perderia o curso todo. Então, ela disse, quando eu saí, ela disse que não iria. Mas eu acredito que talvez a preparação, que ela me ajudou muito, como eu comentei, na minha preparação, pode ter sido aquilo que o senhor usou para trabalhar um pouco, preparar as coisas no coração dela. Então, quando ela disse que viria, comecei a ficar meio, né? Poxa, será para onde que vai? O que que vai acontecer? E aí, depois, um dia, eu lembro que ela mandou a carta específica dizendo onde que ela ia servir. Surpreendentemente, no fundo, eu acho que eu sabia. Acho que lá no fundo não foi tão surpreendente assim quando ela disse que ia para Manaus. Mas foi um choque porque eu falei, nossa, o que vai acontecer? Aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi logo falar com o presidente da missão. Falar, olha, presidente, vai acontecer alguma coisa aqui na missão, assim, assim, assado. E, né, tal pessoa vai chegar aqui. E aí, mesmo ela, qual vai ser o nome dela? E aí ele já tomou nota. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar para o presidente da missão, porque eu fiquei mesmo sem saber como que ia ser, como aquilo ia acontecer. Eu Cara, mas nunca sou pessoa que, que mesmo, telefonema engraçado para ele receber, né? O presidente da mesmo, missão. mesmo irmão, Presidente, minha eu futura pensei, esposa tá vindo para cá. E o engraçado é que eu lembro muito, muito claro disso, ele preenchendo meu papel lá no computador e ele colocando alguma observação que tinha um campo para você colocar alguma coisa. E eu coloquei assim, eu tenho um namorado na Câmara de Manaus. Porque na minha cabeça aquilo ali seria um atestado de que risca Brasil Manaus. E nessa mesma Tirar altura, como meu, opção. meu irmão mais novo estava se preparando para a então, a gente estava vivendo isso quase que juntos, e eu tinha certeza, Manaus não. E eu até brincava, eu falei assim, eu vou pra Times Square. Aí meu irmão ainda brincava, não, lá só vai ser bonita. Ah, Coisa de coisa de irmão, irmão. coisa de irmão, eles não têm que pegar pesado comigo. Então,
eu tinha certeza. E aí foi uma surpresa quando o bispo me chamou na sala, e na altura eu não abri assim pro pessoal, como faz ele. Eu entrei na sala dele e ele falou que tinha chegado meu chamado. E ele falou, então, tenta adivinhar para onde você vai. Eu falei, eu vou falar uma que eu sei que eu não vou. A missão Brasil Manaus, você acertou. Nossa. E quando eu saí de lá, tava todo um monte de membros esperando minha resposta de onde eu ia. Quando eu falei, tava todo mundo, cara, como pode isso? Eu não sei o quê. E eu não. Veio aquela mistura de coisas, assim, o Júnior lá, o clima, será que eu vou dar conta? Foi, assim, um mix de muita sentimentos, assim. E mais uma vez eu fiquei sem entender por que o Senhor estava me mandando para o mesmo lugar que ele. Eu lembro de uma frase que o presidente disse naquela altura. Ele falou: olha, fica tranquilo. A missão Manaus é uma missão muito grande e realmente é gigantesca. E vai iluminar o presidente para saber o que fazer. Mas vai ficar tudo bem. Fica tranquilo. Então ele deu uma acalmada. Bom, ele tinha mesmo, né? Vocês nunca vão se ver, alguma coisa assim. Não lembro dele falando. Talvez não naquela altura, não sei. De falar o quê? E nós nunca nos veríamos, né? Não Ah, tá. sei. Sim, não era, Não daria? não Mas seria. não foi bem assim. Mas vocês se viram, então. Bem, Demorou. antes, Eu já tinha um ano na missão. você tinha uma Quando eu vi missão. ela. Eu já tinha um ano na missão quando eu vi pela Então, primeira ela- vez e foi assim, Ela tinha 6 meses. bem. Ela tinha 6 meses, eu acho, né? Sim. E Foi. podia mandar carta, e-mail, normal, mesmo estando bem longe um do outro? Daí as cartas eram algo engraçado. Não, primeiro o presidente só autorizava carta. Só carta, não e-mail. Aham. E aí, inclusive, quando eu estava em casa ainda, e ele estava na missão, o presidente não autorizava que, tipo, em alguma data comemorativa eu falasse com ele por telefone, era sempre só cartas no e-mail. Sim. E depois, quando eu estava na missão, era só cartas por um tempo. E aí, passado algum tempo, acho que o presidente foi vendo que ele era de confiança também. Às vezes, eu não sei se ele foi testando, É. e aí ele autorizou a gente a mandar e-mail depois de um tempo já na missão. Mas as Aí, cartas eram engraçadas. um- Do céu eles eram como correio, assim, levava. Mandava para o escritório. Mandava carta para o escritório. então, Doido. com 1 ano de missão, o Júnior, 6 meses de missão, a Suzana. Como é que foi aquele momento que vocês se viram? Onde foi? Como é que estava o coração? Eu lembro muito bem. Tem uma gravata no diário. Provavelmente era em novembro. E nós fomos para uma conferência com o Helder, não lembro se na altura ele era o presidente da área do Brasil, o Helder Aizkait. E ele foi lá fazer um tour na missão. Então eu estava servindo em Manaus naquela altura, pela primeira vez na missão, de fato, servindo em Manaus. E ela estava servindo em Porto Velho, Rondônia, naquela altura. Então eu tinha certeza que ela não ia estar lá, porque ela estava muito longe. Não tinha como. Mas para minha surpresa, no dia que eu cheguei na capela, logo pela manhã, era uma capela grande até, entrei no corredor, de longe eu vi uma sister que eu nunca tinha visto. E eu olhei assim, tive uma impressão de que era ela, mas não pode ser, como assim? Ela tá aqui em Manaus. Mas vem cá. Você tinha, assim, por mais que você falasse, ela não vai estar lá, você tinha uma esperança que ela estivesse lá? Assim, obviamente você não ia fazer nada, mas você queria. Não imaginava, porque a transferência tinha nem começado. Então, Mas sua esperança era meio que fazer a missão sem se ver? a minha esperança chegou a uma altura em que eu achava que não ia acontecer. Eu acho que Indiferente. chegou um ponto que a gente já estava ali, nossa, focado na missão, a missão era grande de fato. Então eu não achava que iria acontecer. Sempre achei que o presidente ia colocar como imã, um posto ao outro, né? E por algum tempo aconteceu. Eu estava em Boa Vista, ela estava em Itapatiara. Aí depois eu estava no Acre, ela estava em Manaus. Aí depois eu ia para um lugar, ela ia para o outro. Então não aconteceu. Mas aí chegou essa altura, que a partir daí foi um momento que a partir daquele dia as coisas mudaram. Porque nós nos encontramos pela primeira vez, imagina, tinha mais de
talvez 100 missionários ali, não lembro com precisão, mas muita gente, o presidente assiste, e eles sabiam, ó. Então foi engraçado, porque o presidente chegou e me cumprimentou e disse: "Ah, Helder, tudo bem, Helder Basílio? Um dia especial, tem muita gente especial aqui hoje, né?" Eu fiquei falar, claro, gente, olha lá, The Night Sky, gente aqui, todo mundo aqui. Muito especial. Então eu fiquei muito sem graça, muito sem jeito, porque não eu estava emocionalmente preparado para encontrar ela na missão, assim, tão de perto. E aí ela teve a própria experiência dela também. Então é engraçado porque ele fala esse, o lado da história. Aham. Mas assim, como ele falou, chegou um tempo que a missão parecia que era cada um estava fazendo missões diferentes, porque a gente estava em lugares diferentes, vivendo, né, as experiências, e aí chegou um tempo que a gente ficou mais leve, porque também começamos a botar assim, não, é isso, a gente vai casar e pronto, voltamos. Porque eu tinha falado isso aí desde de profissão, olha, se você não tiver certeza, não fica comigo, por favor, termina, porque não é justo, não podemos fazer um outro sofrer e tudo mais. E aí depois, no decorrer da missão, a gente firmou isso, então tá bom, não vamos mais falar sobre isso. Então as coisas acalmaram e a gente podia focar no trabalho, e se apoiar, né, um ao outro para fazer a missão, continuar. Então, só que essa minha companheira tinha chegado nos Estados Unidos e ela estava com alguns problemas de saúde e aquilo foi se agravando, agravando até chegar um momento que eu tive que ligar para o presidente e ele falou, então, olha, tem que vir para Manaus urgente. Então, a gente foi à noite, um voo à noite para Manaus, e cheguei em Manaus super cansada, nem estava pensando, não sabia o que ia acontecer, esse negócio com a Herói dos Kites, não sabia nada, porque estava vivendo essa experiência com a minha companheira dela está doente. E aí, à noite, assim, a Cícera, antes de dormir, falou: Olha, amanhã vai ter tal, e o Helder Basílio vai tal, então eu nem vou. E ela falou assim: Não, você tem que ir e tal, e tal. E eu fiquei aquela, falei: Bom, o presidente não falou nada aqui, não, sim. Eu não me recordo se a minha companheira queria ir, eu achei que seria bom também para ela essa experiência. E foi bem difícil no outro dia, assim. Estava muito ansiosa, porque eu sabia que ia ver, mas ele não sabia, eu sabia. E aí foi bem complicado, assim, de ver, chegar a vê-lo na missão. Foi surreal, assim. Não sei se constrangedor é a palavra, mas ficamos deslocados ali. Quase que tem ação. Lógico. Não podia dar aquele abraço do batismo. Não podia, eu nem sabia. Eu acho que eu nem sei Apertaram a mão? dele. Eu acho que eu nem apertei, porque eu lembro que eu fiquei lá a última fileira de tudo, assim, quase que. eu acho que Vocês nem se falaram? e não falamos nada, só olhei assim para ele e passei reto. E acho que ele foi quando eu cheguei no ponto de ônibus para ir embora, alguns anos, acho que a Basília acabou de pegar o ônibus e eu tava tipo, ainda bem, porque imagina ficar lá no ponto de ônibus com ele, todo Então vocês não trocaram nenhum oi. Nesse dia não. Nesse dia foi tão abrupto que fiquei sem reação e Os dois ficaram sem reação e fugiram. Melhor não falar nada do que falar qualquer coisa que. Cara, que hilário. Eu acho que foco. Olhando agora por esse prisma, talvez foi o dia em que o presidente chegou. Não sei como ele via, mas pelo menos olhando de fora. Porque a partir daquele dia, nós chegamos a ficar muito mais próximos em termos de áreas. Teve uma altura em que nós tivemos áreas quase vizinhas. É interessante pegar assim o telemóvel, já falando em Portugal, o celular, e ver o contato dele, que seria do celular dele. Então, tinha que ter essa responsabilidade, não responsabilidade apenas, mas esse compromisso de, não, eu não vou pegar o telefone aqui e ligar para ele, essas coisinhas assim. E aí eu acho que, não sei, um dia a gente podia conversar com o presidente, claro, para ele dizer a visão dele, porque tá faltando a visão dele. A versão dele, né?
Mas com certeza era isso, era a confiança que ele tinha em Sim, vocês, né? Porque senão, nunca que. Ainda mais era o quê? Mesmo distrito? Será áreas indígenas? Era o mesmo não era o distrito? mesmo, não era a mesma zona, mas eram áreas, Não? eram zonas vizinhas, e por acaso acho que eu era de uma ponta da zona e ela era da outra ponta, então as áreas meio que ficavam muito Entendi. perto. Mas nunca chegamos a ser tão perto. Mas ainda tem uma história, né? De uma coisa interessante da bênção patriarcal dela. Mas aí chegou uma altura em que nós estávamos maduros na missão e eu fui chamado como líder de zona. Hum, E ela foi chamada como a primeira líder de treinamento. Não sei legal. se ainda esse é o nome, líder de treinamento. Líder de treinamento. Então, a partir disso, ela começou a frequentar os conselhos de zona como presidente, conselho de missão. Então, aí sim, aí nós nos encontrávamos, de fato, num ambiente muito menos, com muito menos pessoas, e ali sim era o começo dos testes, porque nós tínhamos que liderar, deixar de lado a nossa, não deixar de lado o relacionamento, mas deixar congelado ali, tentar ser o mais, Que digamos, não era o possível, Júnior e a Suzana, era o Elder o mais Basílio e a focado Sister possível. Santiago, é. Exatamente. Então, tava com respeito. E aí começou a ter coisas engraçadas. Acho que uma vez ela e a companheira fizeram cookies, ou sei lá, brownie, e aí entregaram lá para mim, para o meu companheiro, e aí foi engraçado. Além da carta, Legal, legal. eu mandava pacote para ela com carta ou qualquer coisa que eu achava interessante, deixava para o escritório. E ela a mesma coisa, mandava tudo para o escritório. Então nós nos encontrávamos nesses conselhos. Chegou uma altura em que nós conhecíamos muito das mesmas pessoas e membros. Não, eu não lembro se isso acabou vendo a gente interagindo, mas a gente não ficava interagindo. Tipo assim, eu tô lá no conselho, eu vou ficar aqui falando com ele. Não, eu entregava lá, ele gosta de brownie, mas ele não sabe fazer isso. E ele deve estar com saudade de comer, então eu vou entregar, eu pedi para alguém entregar para ele, e só, não tinha isso de vou ficar separado, vou ficar conversando com ele. A gente nunca conseguiu e também nunca achou prudente fazer esse tipo de coisa, porque já tinha muitos missionários olhando. Uhum. Será que eles vão interagir? Será que eles vão. Já tinha, então, naturalmente, já Tinha tirava expectativa, já tinha. né? Então, eu não queria chamar mais a atenção. Ô, Júnior, uma dúvida, meio que mudando de assunto total, porque você foi para a missão praticamente como um membro novo, né, com Sim. um ano de missão. Como é que foi para você? Como é que é isso? Chegar na missão. O ano passado eu conheci essa religião nova. No ano seguinte É, eu sou missionário dessa religião. Quais foram as primeiras impressões? Como é que foi isso para você? foi tudo muito intenso e eu guardo no coração essas coisas, o sentimento. Hoje mesmo eu participei de um batismo e por acaso eu lembrei de muita coisa que aconteceu no meu batismo. Como eu estava ansioso com o meu batismo, depois aquele fogo de membro novo que quer se envolver em tudo que a igreja oferece, sair missionário, andar, sei lá, fazer tudo que sente que pode fazer para contribuir. Então estava muito entusiasmado, era uma coisa que eu mergulhei assim de coração 100%. Então eu sentia na minha vida que tinha alguma coisa importante para eu fazer, mas eu não sabia o que era. Então quando eu soube que eu teria essa possibilidade de fazer a missão, daí eu senti que aquilo era algo que de fato tinha que acontecer na minha vida. Então eu me dediquei ao máximo, me esforcei para aprender, mas o aprendizado do evangelho requer experiências, não só ler as escrituras, por exemplo. Claro, isso ajuda, mas viver as escrituras é o que realmente te prepara. Então, hoje eu enxergo todo esse período da missão como um estágio para a vida. Um estágio para, de fato, saber as verdadeiras missões que nós teríamos, que seria nos casar, cuidar de uma família, ter um emprego, liderar na igreja, servir, ser um membro da igreja fiel para toda a vida, não só para aqueles 2 anos da missão. Mas a missão foi muito especial. Eu lembro entrar no CTM, em minha investidura. O missionário que me batizou ainda estava na missão, então nós servimos por um período ainda contemporâneo. Nós fomos Nossa, missionários, breve período ali, 2 transferências, Caraca. que estava na coisa missão. legal. Ele foi meu acompanhante na minha investidura. Até hoje nós conversamos bastante.
Ah, ele tava na missão Ele em ainda São estava Paulo servindo na missão em São Paulo. e ele E pôde ir eu, no templo com você, quando ele você foi no passou no templo e templo aí pela primeira vez. eu fui pra missão e ele ainda estava na missão. Cara, nossa, pra ele poder falar, nossa, eu batizei um menino e eu pude ir no templo. Nossa, cara, que experiência Foi única bem pra ele. especial. Legal. Foi bem Como especial. é que, como é que foi? Então, vocês terminaram a missão em setembro de 2013? 9 de setembro foi o jantar despedida Eu com já- o presidente. Então, como é Os que dois foi isso? Os dois juntos, Foi, os lá na dois casa juntos, do éramos do presidente? mesmo grupo, e aí chegou uma altura em que começamos ali com fazer as contas, transferências, vou terminar aqui. Nossa, nós vamos terminar a missão no mesmo dia. Que doido. Nós vamos voltar para casa no mesmo dia. Então, não tinha como, de maneira alguma, nós planejarmos ou controlarmos isso. Não estava no nosso controle decidir quando nós voltaremos para casa, a menos que fosse algum motivo urgente, assim, mas não era o caso. Então, só aconteceu. Tudo aconteceu para que fosse no mesmo dia e foi uma experiência Ó, bem... deixa eu contar pra vocês. Eu tava no escritório um certo dia e o presidente quando chegou. Eu não sei como que a gente começou a falar sobre vocês, que eu terminei a missão em abril de 2013, então um pouco antes de vocês. Eu acho que eu tava. Foi naquela época, a gente começou a falar sobre vocês e ele só falou: olha, só sei que quem aqui for comprar a passagem do Elder Basílio e da Sister Santiago tem que comprar para eles sentarem juntos. A gente pode isso, presidente? Ele falou: claro! Eles terminando a missão juntos, eles vão ser selados, bota eles no avião juntos. Eu tenho essa memória. Então, vocês vão lá, Ele cumpriu isso. sentaram juntos. Foi interessante porque minha última área foi a primeira área dele. É. Então podia estar lá, até zoava às vezes. Ai, será que eles dormiam na cama? Eu e uma porção de outro missionário. Ele faz muito impressionante. Nossa, meu futuro marido não escreveu no livro de área nenhuma vez. Não. Isso foi interessante. Eu já fui logo no livro diário, deixa eu ver se ele fazia. Até a letra eu importava. Tipo, será que tá uma letra legível, uma letra desleixada? Porque ele Olha gosta só. dessas coisas das letras, então eu entendi assim, o grau de entusiasmo pela letra. Então foi muito bom para mim estar lá e ver que ele tinha feito isso. Nunca ouvi membros dizendo alguma coisa, embora que eu não falasse, olha, eu namoro. É que simplesmente sempre tinha alguém que sabia da história e conhecia alguém, enfim, chegava. Sim. Não tinha como fugir. Mas não ouvi coisas assim, né, que desabonassem o trabalho dele. Isso também foi muito bom para eu sentir mais confiança em me relacionar com ele depois da missão, né? E então eu fiquei bem feliz. E eu pensei no início que isso era brincadeira de viajar no mesmo do lado do avião, mas foi verdade mesmo. Ainda éramos vizinhos, praticamente. É, Então, inclusive no jantar da missão, dessa logística. último jantar, o presidente estava. Senta do lado dele, Cícero, acabou. Daí vocês comeram um do lado do outro, então, na mesa. Não, eu não consegui. Mas ele convidou. Ele convidou, mas eu ainda não estava. E era muito Tava com estranho. vergonha ainda. Imagina, cara. Pode ir lá. Né? Segue a vida. Mas Mas- ele estava divertido, eu acho, Candê. Então, Eu lembro- vocês terminam a missão. Ah, pode falar, perdão. Eu lembro que eu tinha um pai de um missionário. Os pais do Elder Plant também foram lá buscá-lo. Eles O Elder estavam lá no Plant? jantar. Foi meu último companheiro. Então os pais dele estavam lá. E aí ela estava na mesa ao lado e eu com os pais do Plant e eu contando, olha, tudo que aconteceu, olha, eu isso e isso. Eu vou casar com aquela ali. Foi ela que eles fizeram. Então eu lembro, inclusive que eu tenho até uma Legal, foto. cara. Foi engraçado, porque o Plant estava explicando para os pais dele, então eles serviam juntos e aconteceu, e eles já namoravam. O pai dele, mas como que isso aconteceu? E foi bom ter voltado junto, porque eu pensei esses dias só. Como o Júnior falou, eu sou péssima com localização. Péssima. E esse era um dos meus medos em servir missão. Então, eu não posso fazer isso, porque eu vou me perder. Eu sou péssima, realmente. Eu caminhava 3 vezes mais porque eu me perdia.
E aí, eu fico pensando, foi ótimo voltar com ele, porque eu sou péssima com coisas de aeroporto. No aeroporto ele vai ser bom, é. E ele me guia. E aí, e assim, até hoje, a gente fica falando, olha, você tem que aprender, tá, outro dia, agora me leva a Maria. Então, isso foi em setembro de 2013. Vocês se casaram quando? Dezembro de 2013. Dezembro. Nossa, 3 meses depois, 6 meses vocês se depois, a casam. gente perderam tempo nenhum. fizemos 10 anos. Fizemos 10 anos e dia 10 agora, dia 14 de dezembro. Né? Caraca. E aí Foi muito vocês rápido. tiveram Ninguém o seu primeiro acreditou. filho. O seu primeiro filho veio quanto tempo depois? Nós casamos em 3 2013 e ele nasceu em 2017. Porque a gente casou, chegamos e falamos, não, vamos casar esse ano já e tudo mais. E foi uma surpresa, minha mãe chorou um monte. Ninguém acreditou. Chorou de felicidade ou. De não acreditar. De não porque acreditar que a gente ia casar tão rápido. tão rápido. Entendi. Dezembro, mas de 2014, não de 2013. Sim. Daqui de 1 ano e 3 meses, não daqui E vocês não? Em 2 transferências, a gente vai casar. exato. Foi no shopping, compramos as alianças sem ninguém saber. Tinha aquele medo dos olhares também. Ai, o que vocês vão dizer? Porque a gente assim, somos desempregados, recém-chegados da missão. Ele não tinha, assim, faculdade, não tinha começado nada ainda. Parecia uma coisa tão, tão louca que, enfim, então a gente ficou um pouco com medo das reações. E normal também, hoje se a minha filha fizer isso, eu vou ficar um pouco assim no início até. Mas as coisas foram fluindo, às vezes eu queria desistir, porque já estava chegando dezembro e ele ainda não tinha emprego, e aí ele lembrava da missão. Não, lembra como era lá na missão, a gente tem que ter, vai dar certo, que aí a gente continuava, e faltando muito pouco para o casamento, ele arrumou um emprego, mas aí, mais uma vez, era metas. Olha, então, o próximo ano, em janeiro, você tem que estar matriculado num curso na faculdade. Então, não foi aquela coisa, olha, não temos nada e vamos continuar assim, vamos... Não foi vida louca. Foi Foi desleixado, né? metas. A gente entrou nisso e era metas de trabalho, e muito trabalho, e metas e muito trabalho. Então, as coisas foram fluindo devagarinho, mas a gente foi conquistando as nossas coisas e crescendo, assim, né? E, enfim, as coisas do Senhor são assim, são loucas, né? Mas eu lembro algumas coisas que foram interessantes nesse período que nós voltamos. Cheguei bem no dia do aniversário da minha mãe, então eu falei logo, minha mãe me recebeu, quase não me reconheceu ali no aeroporto por causa do bronze, né? Eu que tive que abraçar ele, não me reconheceram, mas aí eu falei com ela, falei, olha, nós vamos nos casar, mãe. Nós vamos nos casar esse ano. E ela, mas como? Eu não sei como, mas eu sei que nós vamos. Mas eu sei que tem um meio que as coisas podem acontecer. Então eu vou me esforçar ao máximo para que tudo isso aconteça. E ela tá bem, né? Ficou feliz e meio emocionada. Então eu lembro que ali daquela semana, logo começamos a participar do Centro de Autossuficiência. Então fizemos os cursos, depois eu entrei em alguns outros cursos de matemática e outras coisas. Então foi bem corrido ali aquele período. E durante o dia, quando não estavam nos cursos da igreja ou em outros cursos, eu entregava muitos currículos assim. E andava em vários lugares e saía e ficava o dia inteiro na rua. Então passei ali um mês inteiro, muito assim, intenso, procura de emprego, fazendo cursos e tudo. E eu lembro que o primeiro dia que eu falei, olha, hoje eu não vou acordar muito cedo, eu estou bem cansado, hoje eu vou descansar um pouco mais. Foi o dia que eu recebi uma ligação dizendo, olha, recebi seu currículo aqui e queria chamar você para entrevista, pode vir agora? Uau, Foi caraca. o primeiro dia que eu falei, não, hoje eu vou descansar, porque eu tô cansado. E aí, eu entrevista e faltando um mês para a data que nós tínhamos estipulado de casamento, eu comecei nesse emprego e foi o tempo certinho. Eu consegui fazer um mês, nós nos casamos, ainda arrumamos uma casa quase que de missionários. Menor do que de missionários. Era o que a gente precisava. Mas o missão ajudou, já estava preparado. Então, de fato, tudo aquilo que nós tínhamos aprendido na missão em termos de estabelecer metas, ser diligente, acreditar no Senhor, fazer a nossa parte,
aconteceu. Então, até hoje nós vemos essas bênçãos Então, uma dúvida, só para a gente encerrar. Vocês fizeram muitos sacrifícios, como jovens. Hoje vocês têm uma linda família, tem uma filhinha que está chegando daqui a alguns meses. O Elder Basílio hoje é o Bispo Basílio, né? Isso E aí em é, Portugal, poucos meses, né, como bispo, vai fazer um ano em fevereiro, né? um ano em Primeiro fevereiro. ano. Como eu digo, 3 Sabemos vezes. sabemos que é um chamado que é para a família toda, não é só para o marido, não é só para quem recebe o chamado. Que papel que a missão cumpre em sua vida hoje? Como que a missão influencia o seu testemunho, a sua disponibilidade, a sua fé para enfrentar novos desafios, para ter que enfrentar novos sacrifícios? O que isso fez na vida de vocês e no casamento de vocês? Olha, do que eu já degustei da minha missão, porque eu sinto que ela vai ser útil até o meu último dia aqui. É muito no sentido de ter fé, de acreditar que com a ajuda do Senhor a gente consegue fazer as coisas que parecem ser impossíveis. É, traçar metas, trabalhar duro, não desistir, buscar o melhor que a gente pode fazer. A gente passou por alguns desafios quando a gente tentou engravidar, né, do nosso filho. A gente passou por 2 abortos e foi muito difícil para mim, tão difícil ao ponto de que em um deles, no primeiro deles, eu parei de ir à igreja por um tempo. E eu nada me consolava, eu passava meus dias depois do trabalho trancada no quarto chorando. E até um dia que me lembrei de uma escritura que me reergueu para voltar à igreja, para eu tirar esse luto. Não foi um período grande, mas para quem não faltava a igreja e tudo mais, aquilo era um período realmente bem difícil. E veio graças a ter estudado as escrituras com mais diligência na missão. Não que a gente só possa fazer isso na missão, mas no meu caso foi lá que eu aprendi melhor e me resgatou. E tinha essa lembrança, porque antes da missão eu pensava, e se eu voltar da missão e não dar nada certo na minha vida, certo eu ainda vou ser fiel? Porque eu estava abandonando as coisas que era tangível para mim. Então, quando eu me peguei nessa situação que parecia que nada estava dando certo, depois de tanto esforço para fazer dar certo, porque a gente se mudou dessa casa pequenininha, fomos para um apartamento para ter um quartinho para o bebê e nos mudamos no sábado e no domingo eu acordei sangrando na igreja, assim, fui para a igreja e comecei a sangrar lá e foi um processo de aborto. Foi muito traumatizante para mim. Mas esse pensamento de coisas difíceis que eu já tinha superado sempre vinha assim na minha cabeça. Então, para mim, eu acho que é isso. É não desistir e aprender a ter mais fé em mim também. Porque, como eu comentei antes com o Cris, eu não acreditava que eu era capaz de fazer a missão por não saber localização, por me achar fraca demais, magra demais, baixinha demais, esquisita demais. Então, eu fugia daquilo. E o Senhor acho que queria me mostrar que com a ajuda dele eu conseguia ir para um lugar que tinha um clima mais assim quente, Extremo. extremo, deixar o relacionamento assim, conviver com a situação. Acho que me botou numa situação para mostrar que eu era capaz de fazer essas coisas com a ajuda dele. E é assim que a gente, acho que com esse mesmo espírito que a gente veio para cá, para Portugal também, quando ele recebeu a proposta de emprego, foi nisso, a gente vai conseguir vencer esses desafios com a ajuda do Senhor, nós vamos conseguir superar. Então, acho que sempre a missão está ali, já faz parte do nosso modo de viver. Então, Para mim, tem um apreço muito grande pela obra missionária e o serviço que eu tive a oportunidade de prestar. Eu tenho muitas pessoas que eu conheci que eu tenho certeza que era o lugar certo para eu estar, era onde o Senhor queria que eu estivesse.
E também uma coisa que eu tenho aprendido mais. Os profetas e as escrituras e várias referências dizem que o Senhor quer que nós nos tornemos algo. Não que nós tenhamos coisas, mas que nós nos tornemos alguma coisa. Então, eu vejo o quão importante é nos tornarmos um missionário de verdade. Infelizmente, tem casos que as pessoas vão para os lugares, vão para o chamado, recebem oportunidades, mas não se tornam aquilo que o Senhor queria que elas se tornassem. Não estou dizendo que nós somos perfeitos ou que, uau, que espetáculo, não é esse o caso. Mas sim, o Senhor quer que nós sejamos servos dele, em todos os aspectos. E a oportunidade de ter ido para a missão, a preparação, todas as coisas que aconteceram, nos ajudaram a nos tornarmos a pessoa que o Senhor queria que nós fôssemos para aquela altura. E isso tem se refletido em todas as áreas da minha vida. Eu, eu já fui hesitante, apesar de sempre ter sido entusiasmado com o Evangelho, especialmente no começo da missão, fui hesitante em abordar as pessoas, em falar que eram representantes de Jesus Cristo naquele período da missão e até hoje agora como membro da igreja. Então, na missão eu desenvolvi essa habilidade ou essa capacidade de me expor, me conectar com as pessoas, tentar seguir aquilo que o Salvador fazia. Quando ele estava com as pessoas, ele estava com as pessoas de fato. Ele olhava para elas, ele conhecia elas, ele fazia questão de ensinar, repreender ou ajudar de alguma maneira a fazer algo por elas, para que elas se achegassem a ele e progredissem. E é assim que ele faz com cada um de nós, um a um. Então, a missão é o estágio perfeito para a vida. Na missão nós podemos ver melhores coisas que a igreja pode nos oferecer e que o Senhor está preparado para colocar pessoas no nosso caminho, lugares, experiências onde nós realmente nos tornamos os discípulos de Jesus Cristo, onde nós fazemos aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Então, é uma oportunidade muito sagrada. O serviço missionário realmente transforma a vida de todas as pessoas, não só transformou a minha vida como membro da igreja, mas a vida dos meus familiares, mesmo muitos não sendo membros, foi transformada nesse período. A vida de várias pessoas que eu conheci na missão, que já foram para a missão, já se casaram, já servem em outras responsabilidades. Então é uma profecia que se cumpre, como disse Daniel, que a igreja ia crescer e ia se espalhar por toda a terra. Então nós fazemos parte disso. Nós somos as rochas que rolam e vão preenchendo a terra com a verdade e com o nosso testemunho. E é bonitinho de ver nosso filho ele entrega o livro de Mormon para os cabeleireiros que ele vai, ele chama a professora Olha dele que legal. Temos um Ele tá Que legal. embrulhado. para entregar. Então, é uma coisa que cria o hábito. Eu sou mais. O Júnior tem esse ímpeto de convidar e eu tenho o ímpeto de, quando chega na igreja, fazer bem-vindos, de sentar juntos, de preparar um bom discurso, uma boa aula dentro daquilo que eu sei. Então, a obra missionária ela é bastante abrangente. A gente sempre tem um lugar. A gente sempre pode se encaixar em um lugar. Quando a gente pensa em obra missionária, pensar, não só se eu falar, se eu bater na porta, se eu entregar, mas também envolve como a gente recebe essas pessoas que chegam na igreja. Inclusive, eu sou casada e olha, como o fruto de ser um amigo de um recém-converso. Então, a gente tem que estar aberto e receptivo para isso. Então, a missão começou ali. Para mim, assim, já a obra missionária foi ali. Enfim, deu muitos frutos. Legal. Bem, Júnior, Suzana, muito obrigado. A história de vocês é engraçada, é única, é edificante. Então a gente agradece muito por vocês toparem virem aqui e compartilhar isso tudo com a gente. Agradecemos o convite. Foi bem especial. Obrigado mesmo. Verdade. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Júlia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derepente-tranque@gmail.com contando um pouco da sua história. Não se esqueça de se inscrever no De Repente Tranque, onde você costuma ouvir podcast. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem.
Nos vemos semana que vem.